Graça e paz. Aqui estamos na nossa quarta ministração, ou aliás, na nossa quinta ministração, na nossa quarta área de influência na sociedade. Essa é a nossa série Enchei a Terra. Tenho falado nesses dias, ou nessa série, que o Senhor, quando Ele, desde a primeira família, o primeiro casal, o desejo de Deus é que a terra seja ocupada pelo ser humano, pelo povo que está debaixo do seu propósito. É interessante que ele diz assim: eu estou te abençoando para você frutificar, você multiplicar e você encher a terra e sujeitá-la. Verdade é que nós temos percebido que a igreja, durante muito tempo, ela tem estado na sociedade, mas tem procurado não se envolver. A igreja tem ministrado às pessoas que elas devem se envolver com a igreja, mas a igreja não pode se envolver com as mais diversas áreas da sociedade. E eu aprendi e nós podemos ver isso, é uma realidade, que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Pensando-nos como sal, vamos perceber que o sal, ele é que preserva, ele é que dá sabor. Mas é interessante notar um dado muito importante sobre o sal, e que parece isso até muito simplório dizer aqui, mas é uma realidade muito profunda, é que o sal, ele não influencia nenhum alimento por proximidade, ele influencia por envolvimento. E nós temos falado nesses dias aqui sobre algumas áreas de influência, como estamos falando nessa semana da série Enchei a Terra. Essa já é a nossa quarta área que nós vamos falar hoje, e temos percebido a cada área, não é? Por exemplo, quando a gente trata de família, quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo que não há um manual para cuidar de família, para criar filhos, não há manual para casamento? Há sim. A palavra de Deus é o manual. Quando se trata de religião, nós muitas vezes nos envolvemos no fato de que nós somos mais uma religião, e por sermos mais uma religião, nós devemos, de certa forma, nos sucumbir ao fato de que está muito bom quando a pessoa escolhe uma religião para ela. Eu sempre digo que se a pessoa é membro da nossa igreja e diz que ela escolheu aqui por ser uma religião que ela gostou, eu logo penso que eu preciso ensiná-la direito, entender que aqui não é uma religião, é o corpo de Cristo, é o povo de Deus, é a igreja de Jesus, baseada em uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, uma só vocação, uma só esperança. É isso que nós somos. Mas essa igreja de Jesus, é interessante que Jesus diz assim: vocês devem ir pelo mundo, vocês devem ir pregar o evangelho a todo mundo. Ele diz que nós seríamos revestidos de autoridade do Espírito Santo para ir até os confins da terra, ou seja, ele estava dizendo, é tempo de encher a terra, é hora de despertarmos para essa incumbência, esse privilégio, essa responsabilidade muito nobre e grandiosa que temos de adentrar as mais diversas áreas da sociedade, as áreas de influência, e influenciá-las para o Senhor. Quando se trata de educação, foi o que falamos ontem, quando se trata de educação, e que nós começamos a pensar que é ali dos centros educacionais, das escolas, que surgem as pessoas formadoras de opinião, as pessoas que vão liderar as nações,
as pessoas que vão fazer diferença, as pessoas que vão estar no judiciário, no legislativo, no executivo, vai estar nos púlpitos das igrejas, serão autoridades eclesiásticas, serão juízes, advogados, doutores, médicos, e as pessoas saem dali da escola, e nós precisamos, como igreja do Senhor, adentrar a essa área de influência. Eu quero, antes de ler o texto da palavra do Senhor, eu quero orar com você. Eu sou o pastor Amarildo e pastoreio aqui a Igreja Batista Cristo Rei em São Miguel do Guaporé, no estado de Rondônia, e você que está aqui nas adjacências, está aqui na cidade, você é convidado a estar conosco todos os domingos às 18h30, numa celebração de adoração ao Pai, de manifestação da graça de Deus aqui, nesse ambiente. Às quintas-feiras, às 19h30, nós estamos sempre aqui às 19h30 em um estudo da Palavra de Deus, e nesse período estamos falando sobre dons espirituais. Toda terça-feira nós temos as nossas células às 8 da noite. Você que está aqui por perto, procure uma célula. Você que está longe e quer conhecer mais a comunidade chamada Igreja Batista Cristo Rei, entre em contato conosco, se inscreva no nosso canal, nas nossas redes sociais e procure mais informações. Que o Senhor possa te abençoar. Eu quero orar aqui. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando os nossos corações, derramando bálsamo, alegria de estar na Tua presença, derramando sobre nós, ó Deus, a Tua mão poderosa, as Tuas bênçãos, a Tua unção, a fim de que sejamos, ó Deus, cada dia mais vitoriosos contra as astutas ciladas do diabo. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, ó Deus, a entender o Teu propósito. Abençoa as famílias, abençoa, Deus, o Rio Grande do Sul. Ó Deus, que aquele local, aquele estado seja agraciado com a estiagem, com um tempo melhor, para que possam recuperar aquilo que tem sobrado ali. Pai, aquelas famílias, ó Deus, que foram atingidas, que o Senhor venha trazer consolo, conforto ao coração, e venha dar-nos, ó Deus, a cada dia compaixão em nossos corações, para olhar para eles com empatia e com um olhar de misericórdia. Ó Deus, e nós pedimos ao Senhor que pode todas as coisas, que o Senhor conduza eles na Tua graça, na Tua bênção ali. Eu quero pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesse dia, sobre esta área de influência, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero lembrar aqui da área de influência que nós chamamos de artes, entretenimento, esportes, toda essa área da arte, né? Essa é uma das áreas das quais Cunningham e Bright chegaram à conclusão que precisavam ser analisadas, observadas e influenciadas para Jesus. Eu quero ler o texto que está em Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, ou do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse é o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36. Eu gostaria de pensar com você quando aqui fala que as riquezas de Deus são tremendas, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, os juízos de Deus, os caminhos de Deus são insondáveis, inescrutáveis. Ninguém compreende exatamente o intento do Senhor. E aqui vai dizer assim: quem foi que deu a ele primeiro para depois ele recompensar? Aí vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando nós observamos essa palavra que vai nos trazer a visão de que
dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, não há nada que não seja dele. Quando nós vamos olhar todas as áreas da sociedade, todas as pessoas, todas as coisas, nós vamos pensar nesse texto e perceber que nós estamos falando agora de artes. As artes também vêm do Senhor, toda a sabedoria, todo o conhecimento vem do Senhor. Se você for lá em Êxodo capítulo 3, versículo Êxodo 31, do versículo 1 ao 11, você vai perceber o Senhor escolhendo Bezalel e Oliabe, e ali ele enche eles de conhecimento, de sabedoria, de habilidades, de destreza, para lidar com artes, com todo o serviço artístico. Deus mandou construir um tabernáculo lindo, com detalhes extremamente bem construídos, bem feitos. A verdade é a figura do tabernáculo no céu, e ele capacitou uma pessoa. Então é preciso entender que qualquer território que abandonamos, Satanás preenche. É por isso que Deus diz que nós devemos encher a terra, porque o lugar, eu já falei isso aqui na outra ministração, vou dizer de novo, todo e qualquer espaço que a igreja do Senhor não ocupa, tudo aquilo que não é igreja do Senhor vai ocupar. Então é preciso que nós entendamos que as artes também, é o que aconteceu no mundo do entretenimento, no mundo da arte. O drama moderno, ele nasceu de forma, como forma de evangelismo. O teatro, as peças teatrais, não é? Ensinando a escritura para um público que não sabia ler, desde os tempos medievais. Então nós podemos observar isso, não devemos ignorar o fato de que, de alguma maneira, a religiosidade e a falta de entendimento e de interpretação da palavra de Deus, dos propósitos de Deus, nos afastaram muito desta área das artes. É por isso que hoje nós vamos ver os cinemas, as televisões, as redes de televisões, a própria rede de internet. A gente vai observar que a maioria, a grande maioria, a esmagadora maioria das programações que acontecem não dizem respeito à adoração a Deus, não diz respeito ao engrandecimento do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja abandonou essa área. A igreja abandonou. Nós devemos recapturar cada forma de entretenimento, cada forma de arte para Jesus, buscando para darmos formas criativas de mostrar ao mundo o autor do drama, o autor do espetáculo, da beleza, da cor, da vida, da emoção, da alegria, não é? A Bíblia fala tanto de alegria. É preciso que a gente entenda isso. Há uma canção que diz que o maior pintor do mundo está pintando a minha história. É interessante entender que a gente canta isso, mas a gente às vezes não investe e não pensa muito nessa área. Todas as formas de arte devem ser reformuladas para Jesus. É preciso orar, igreja, para que Deus levante pessoas habilidosas artisticamente, pessoas ousadas artisticamente, para engrandecer o nome do Senhor através das artes. É preciso então que todas as formas de arte sejam reformuladas para Jesus, buscando dentro do teatro, do cinema, das pinturas, dar evidência ao Evangelho. Nós precisamos entender isso. Hoje nós já estamos vivenciando um tempo um pouco melhor nessa área.
igrejas que têm seus grupos de dança, instrumentos musicais. Houve um tempo que uma igreja como a nossa tivesse uma bateria, era algo imundo, era algo impuro, era algo do mundo. É interessante que Jesus, ao orar por nós, ele dizia: eu não peço que os tire do mundo, só peço que os livre do mal. Então que nós entendamos que nós estamos aqui com um propósito especial, e nesse mundo artístico a igreja precisa acordar para isso também. Podemos pensar, por exemplo, sobre a música, sobre os seus mais diversos estilos, os mais diversos estilos musicais, e nós reputamos alguns como estilos do diabo, outros como estilos de Deus. Por exemplo, você que é membro de uma igreja evangélica, as pessoas às vezes rotulam determinados cânticos como animados, outros cânticos como não animados. Reputam muitas vezes cânticos como cânticos de adoração e cânticos de não adoração. Então, que cântico seria esse de não adoração? É preciso que a gente pense bem sobre isso. Também o fato de, no nosso tempo, que há tantos compositores, tantos cantores, tantos grupos que adoram o Senhor na arte da música, mas sem aprofundamento teológico, sem unção do Espírito Santo. Mas é preciso que a gente entenda que as coisas devem ser entendidas como dele, por ele e para ele. O esporte, por exemplo, nas suas mais variadas modalidades. Quanto tempo a igreja reputou os esportes como algo de Satanás? Na verdade, nunca foram de Satanás, mas a igreja entregou para Satanás. A igreja declarou que eles eram do diabo, e por isso tanta confusão. Infelizmente, muitos artistas, pessoas que receberam de Deus o talento, a capacidade, a aptidão para as expressões artísticas, têm se afastado do propósito para o qual foram criadas. Têm se afastado do propósito para o qual foram criadas, foram capacitadas. Sabe, as chamadas visão, principalmente religiosa, de expressões, na verdade, essas, como já disse, essas expressões artísticas, muitas vezes na visão religiosa, é como se fossem expressões artísticas, coisas diabólicas. Muitas vezes a igreja tem visto o meio artístico como algo impuro, como já falei aqui. É interessante que Pedro, ele também olhava para o evangelho como algo que deveria ser afastado, não oferecido, se é que a gente pode dizer isso, aos gentios, a todos os não judeus. Até que um dia o Senhor ouve as orações de um homem chamado Cornélio, e ele então manda chamar Pedro. Pedro está orando, Pedro está no terraço da sua casa e ele tem fome, e quando ele tem uma visão de que desce do céu um lençol cheio de animais, e a palavra de Deus era mata e come, na verdade ele rejeitou aquilo, porque tinha animais ali que religiosamente, cerimonialmente falando, no sentido da religião judaica, eram impuros, e ele disse: não, eu não posso. E ele disse: eu nunca comi coisa comum. Comum quer dizer coisa que todo mundo come, e nem impura. Ele reputou por impuro aquilo que a própria voz de Deus estava dizendo para ele matar e comer.
Às vezes a nossa cegueira religiosa é tão grande que mesmo Deus dizendo é para mim, pode usar como bênçãos para as pessoas, podem usar como pregação do Evangelho, é meu, tudo é meu, porque para mim, de mim, para mim são todas as coisas, mas muitas vezes a igreja rejeita mesmo quando Deus fala. Muitas vezes a igreja tem esse tipo de comportamento, mas a voz, olha só o que está dizendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 15, vai dizer assim: mas a voz falou novamente. O Senhor então insiste com ele, e ele diz: não chame de impuro o que Deus purificou. O problema é que algo de Deus, a música, as artes, a beleza das artes, elas foram dadas por Deus, elas foram sonhadas por Deus, elas foram planejadas por Deus, elas foram criadas por Deus, mas mesmo assim nós as reputamos como coisa impura, coisa que não pode estar no altar, coisa que não pode, crente não pode tocar. E o Senhor diz assim: não faça de impuro aquilo que eu já purifiquei. É preciso que a gente entenda isso, é preciso que a gente tenha em mente esse fato. Nós poderíamos aqui citar algumas expressões artísticas na própria Bíblia. Por exemplo, o Salmo 96, versículo 1 e 2 vai dizer assim: cantem ao Senhor, aqui na área da música, cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendiga o seu nome, cada dia proclame a sua salvação. Salmo 43 diz: pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Através do louvor podemos conduzir outras pessoas ao quebrantamento e à adoração. Louve ao Senhor. É preciso que a gente entenda isso. Música, quantas multidões se ajuntam no lugar para ouvir música, música que não exalta o nome do Senhor, música que louva qualquer outra coisa menos o Senhor. Mas é música, e a música é algo de Deus, a letra nem sempre. Às vezes, pasmem os irmãos, eu sei que os irmãos não vão se pasmarem por isso, mas a verdade é que muitas canções que se cantam em altares das igrejas são mais, se é que tem essa palavra, se é que tem essa classificação, mundanas, do que músicas que não se cantam nos altares de igreja, músicas que se cantam como um grito de vingança, como se colocando maior do que os outros ou melhor, como se colocando como mais privilegiado ou menos privilegiado do que os outros. Eu tenho, você não tem, eu vou, você não vai. Sabe, querido, é preciso que a gente entenda isso. Outra coisa que a Bíblia vai trazer sobre artes é dança. Quer ver uma coisa? A Bíblia vai deixar claro isso aqui. Claro isso aqui. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo 15, 20 e 21 o seguinte: então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando os tamborins e dançando. Miriam e as mulheres de Israel dançaram de alegria após se libertarem das garras do Egito. Nós fomos um povo que fomos libertos das garras de Satanás, do mundo e do pecado, e nós não podemos dançar para exaltar o nome daquele que nos salvou. Salmo 149, o versículo 2 e 3 diz assim: alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei, louvem
eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. É importante lembrar desses textos. É comum percebermos nos salmos que, além da presença da música, sempre há referência à dança, às palmas. O povo de Israel tinha a dança como uma forma genuína de adorar a Deus. Outra coisa, eu já falei isso aqui, mas outra coisa são as artes visuais. Na Bíblia podemos encontrar versículos sobre esculturas, pinturas e outras expressões artísticas. Através dessas habilidades podemos engrandecer o nome do Senhor aqui na terra. Louve a Deus com sua arte. Olha isso que está dizendo o Salmo 47, versículo 7: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e com arte. As artes precisam ser recapturadas de verdade, trazidas de volta ao culto de adoração a Deus. Eu louvo a Deus porque nós temos percebido isso na nossa comunidade, as pessoas se levantando para adorar a Deus de formas além da música, por exemplo. Que você possa entender isso, e quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que têm o talento para a pintura, o talento para a dança, e que você tem tido medo de adorar a Deus por causa do rótulo que se colocou, por causa da religiosidade que tirou isso das mãos de Jesus e colocou nas mãos do diabo. É preciso que a gente entenda isso. Podemos adorar a Deus com o nosso talento, através dos nossos dons, incluindo as nossas habilidades artísticas. Nós podemos engrandecer o nome do Senhor, nosso Deus. Por que não pensar também nas artes no sentido da arquitetura, do design? A gente vê isso, por exemplo, nas mais diversas passagens bíblicas sobre o tabernáculo, sobre o templo de Salomão, e sobre tantas outras áreas, outros momentos onde a arte da arquitetura foi executada com muito esmero, E desde lá, por exemplo, você vê Noé sendo levado a construir um barco, uma arca, Já falei sobre Bezalel lá em Êxodo capítulo 35, a gente vai ver que Bezalel foi separado por Deus para realizar todo o trabalho artístico do templo. Deus o capacitou com habilidades artísticas. Ele colocou ele e Eliabe para ensinar todos os outros que tivessem também vocação para essa área, mas para que o tabernáculo fosse feito exatamente de acordo com o que ele mostrou para Moisés. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1,10 m, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura, 70 centímetros de altura, revestiu com ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao redor. Êxodo 37, 1 e 2. Bezalel também ficou responsável por projetar a Arca da Aliança segundo as especificações dadas por Deus. Além disso, ele produziu a mesa, o castiçal, o altar do incenso e tantas outras coisas que ele fez no tabernáculo, como desenhos, como figuras feitas, como colunas, como os entalhes e os detalhes. Na verdade, podemos ver em todas as áreas. Por exemplo, a literatura, por exemplo, é incrível pensar que a Bíblia é uma belíssima obra literária. Tem de todos os gêneros literários na Bíblia. As artes estão presentes
na obra de Deus, no coração de Deus, mas nós temos reputado muitas vezes essa tão importante área de influência como algo que está fora dos propósitos de Deus. É preciso que a gente volte ao texto de Romanos capítulo 11, versículo 36, que vai dizer: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A igreja precisa despertar para que nós possamos alcançar essa belíssima área de influência na sociedade que tem arrastado multidões. Quantas vezes você, crente, você que está me vendo nessa gravação, você que não sei quando, não sei que dia, ou que hora, ou que ano, mas você que está me vendo, quantas vezes você já olhou na televisão e assistiu pela televisão um show com milhões de pessoas, com cantores seculares, seja da música popular brasileira, seja de rock, seja sertanejo, enfim, seja funk, que você viu e você ficou pensando o seguinte: ai meu Deus, já imaginou uma igreja com todo esse pessoal? Por que será que nós não nos atentamos para o fato de que as artes podem ser instrumentos maravilhosos para abençoar pessoas, evangelizar pessoas, salvar vidas? Mas nós temos muitas barreiras quanto a isso, e as barreiras são simplesmente religiosas. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, repensar as nossas atitudes acerca das áreas de influência, sendo que uma dessas áreas são as artes. Talvez esteja falando para pessoas aqui que falou: olha, eu cantava na igreja, mas quando eu falei que eu ia gravar algo, a própria igreja me desestimulou. Mas quando alguém lá fora, que não pertence ao povo de Deus, me viu cantar, me incentivou, me levou. Quantas pessoas que eram adoradores nos templos das igrejas do Senhor nessa terra, hoje estão nos palcos desse mundo fazendo grandes sucessos e levando multidões para uma música que não tem como edificar ninguém e muito menos levá-los à salvação. Agora, que você que é membro de uma igreja evangélica, tem um talento especial no meio artístico, seja qual área for nas artes, procure os seus líderes, converse com eles, ore com eles e seja instrumento de Deus para a salvação de pessoas. As artes precisam ser retomadas, porque a igreja de Jesus, ela talvez não tenha observado direito e tenha arrancado do reino de Deus essa área tão especial e colocado ela sob a tutela do inimigo. E hoje nós temos determinados estilos de música, não são para crentes, determinados sim, mas a gente pode perceber o seguinte: imagina você uma coisa, as bandas de pop rock, as bandas de música popular brasileira que cantam, e que as bandas com o mesmo estilo cantam nos templos e parece que está tudo bem, duplas sertanejas que são do meio evangélico, e nós aceitamos muito bem, mas temos muita dificuldade, por exemplo, com música como o funk, por exemplo. A gente acha que o diabo inventou algum tipo de música e que ele adotou, ele é pai do funk. Deixa eu falar uma coisa para você: a única coisa que o diabo é pai, segundo a palavra de Deus, é a mentira. E se ele disser que é pai do funk, ele também está mentindo.
seja o funk, seja o hip hop, seja o rap. Eu não sei muito bem esses ritmos, mas eu quero dizer para você que nós temos barreiras acerca dessas coisas. Talvez por causa das formas, talvez por causa de quem está executando, e por falta do Espírito Santo, da unção de Deus sobre isso, nós o reputamos como algo impuro e imundo. Que nós possamos entender que as artes também pertencem a Deus e que precisam ser retomadas, precisam ser recapturadas para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, portanto, a ele a glória eternamente e amém. Que toda a glória, que toda a honra, que todo louvor seja a ele nas mais quaisquer que forem os ritmos e estilos, sejam eles musicais, sejam eles visuais, sejam eles de qualquer outra forma, mas que seja para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Talvez uma coisa que me vem ao coração, talvez uma coisa que nós precisamos pensar, é porque o inimigo, o mundo lá fora, ele investe em talentos a fim de ganhar dinheiro. E a igreja precisa aprender a investir em talentos para ganhar almas, investir nas artes para ganhar almas. Pessoas que poderiam dizer assim: se no meio do povo de Deus eu fosse utilizado com a minha arte, eu jamais teria saído de lá, mas eu fui quase que mandado embora por causa da minha arte. Que o Senhor cuide de nós, que tenha misericórdia de nós, e que esta palavra sobre artes possa realmente mover a sua vida em alguma instância, em algum momento. E lembre-se que mesmo as artes, elas pertencem ao Senhor. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e aqueles que nele habitam. Do Senhor é tudo. Deus é Deus. Deus fez tudo com perfeição. Deus fez tudo para a sua glória. Mas nós muitas vezes temos reputado algumas coisas como algo que foi para a glória do inimigo. O inimigo não tem glória. Então toda a glória seja do Senhor. Que as artes, você que é um artista em alguma área, você que conhece alguma arte, então use-a para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo nos abençoe. Ore pelo povo do Rio Grande do Sul. Ore pelo Brasil. Ore pela igreja de Jesus na face da terra. A palavra de Deus é: enchei a terra. Ele disse isso para Adão, ele disse isso para Noé, ele disse para Abraão: eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você. Jesus disse: ide por todo o mundo. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em todos os confins da terra. E enfim, no Apocalipse vai dizer que João viu lá pessoas de todas as raças, tribos, povos, línguas e nações, toda a terra. E eu quero encerrar lembrando mais uma vez o texto de Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou seja, vai ocupar todos os espaços, ou seja, vai encher a terra, e então virá o fim. Mas é o evangelho do reino, não o evangelho da religião, não o evangelho da prosperidade, não o evangelho do oba-oba, mas o evangelho do governo de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê paz, que Deus nos dê ousadia,
e que as portas do inferno, como prometidas, elas sejam derribadas, porque elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome de Jesus.